Olá, meu povo, espero que estejam todos bem. Este vídeo trago a correção dos testes e dos exercícios da sessão em casa deste nosso módulo 20, cuja teoria está toda baseada nas pesquisas que vocês fizeram e, obviamente, que eu estarei à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas que tenham surgido. Então vamos lá, a seguir são mostrados um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono, cada um com seus ângulos internos de medidas iguais. Vejam que nós aprendemos que o complemento com referente aos ângulos externos, que a gente considera um só, que a soma do ângulo interno com o externo vai dar 180 graus, certo? Então nós temos aqui, desses todos, qual que vai ter o único cuja medida dos ângulos externos igual à medida dos ângulos internos só pode ser o de 90 graus, porque se aqui é 90, aqui só pode ser 90 para completar 180. Da mesma forma, aqui é 108, então este ângulo vai ser de 72 graus. Aqui é 120, este ângulo externo vai ser 60 graus. Se a referência for outro lado, também vai ser 60 graus. Você também aprendeu que estes ângulos têm o quê? Eles têm a mesma medida, eles são opostos, tá? Então aqui, quadrilátero. Por que quadrilátero e não quadrado? Porque ele poderia ser um retângulo também. Então o quadrilátero garante que é uma figura de 4 lados, tá? Item interessante para cair em prova. O calçamento de uma rua é formado por losangos de mesmo tamanho e formato. Observe que eles não têm informação de que são regulares, mas eles têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo. Ou seja, o que difere aí além da cor? Este vértice aqui, ó, tem quantos losangos em torno dele? 6. E este aqui, ó, tem cinza, são 3. O que a gente faz aí para determinar esse ângulo? Ora, nós sabemos que a soma dos ângulos em torno de um vértice é 360 graus, ou seja, onde tem 6, a gente divide por 6, que vai nos dar um total de 60 graus. Onde tem 3, nós temos o quê? 360 dividido por 3, que nos dá 120, ou seja, 120 graus e 60 graus são os ângulos internos dos losangos. Alternativa A. Enem na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos, vocês leram tudo aí. E disse, a tabela abaixo traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas dos seus ângulos internos. Aí a pegadinha. Se o arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter o formato D1. Então vamos lá, para facilitar um pouco a situação, nós já sabemos que os polígonos ao redor de um vértice, os ângulos ao redor dele têm que somar 360 graus. O que a gente pode fazer? Usar dois octógonos. Por quê? 135 mais 135 vai ser igual a quanto? 270 graus. Ora, de 270 graus para 360, falta quanto? 270 graus para 360, o que a gente faz para descobrir? Subtrai. Falta 90 graus. Ou seja, qual desses polígonos aí serviria para este propósito? O quadrado. Por que o quadrado? Ele é o único desses aqui que, caso a gente utilize dois octógonos, poderia ser utilizado para complementar este plano, para complementar essa situação. Por favor, se você fez o teste com outros polígonos e achou uma resposta diferente de 90, por favor, nos fale que a gente analisa a situação e a gente discute isso junto, tá bom? Alternativa B, no item 3. E na seção em casa, ó, o item 1, determine com o transferidor a medida de carga ângulo interno. Aí nada tinha a fazer que não fosse medir. Calcule sem o transferidor a medida de carga ângulo externo. Ou seja, nós já sabíamos aqui a medida dos ângulos internos que a gente viu com o transferidor e nós aprendemos que a soma do ângulo interno com o externo é 180 graus. Então, ó, 135 vai ser 45 a medida do ângulo externo. 90 vai ser 90 e assim por diante nas duas figuras, ok?
Item 2. O seu triângulo pode ter vários outros formatos diferentes, mas ele precisa ter dois ângulos de 40 graus e, consequentemente, o outro vai ter 100 graus, porque num triângulo temos que ter uma soma igual a 180 graus. Uma dica para você identificar a soma dos ângulos internos de um polígono, você pode pensar de duas formas. Pensa nele regular primeiro. Por exemplo, o triângulo equilátero, que é aquele que tem três lados iguais, ele tem todos os ângulos medindo 60 graus, ou seja, 60, 60, 60, 180 graus. Então, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dele vai ser 180 graus e assim por diante. Por exemplo, o hexágono, ele tem 6 lados, cada ângulo dele mede 120 graus, 120 vezes 6, 720 graus. Então, qualquer hexágono tem a soma dos ângulos internos dele sendo 720 graus e assim por diante. Item 3. Os dois triângulos da figura a seguir têm todos os ângulos medindo 60 graus e o quadrilátero azul é um quadrado. Letra A. Calcule as medidas dos ângulos internos do quadrado ABCD, que é este que está em verde, e é um trapézio. Dicas importantes, ó. Sabemos que esta medida vale 90 graus. Ou seja, nós já sabemos que estes dois ângulos aqui medem 90 graus. Outra coisa importante, aqui nós sabemos que o ângulo do triângulo mede 60 graus. Este ângulo aqui do trapézio é um ângulo externo, então ele tem quanto? 120 graus. Da mesma forma, se aqui é 60, aqui é 120 graus. Então, quais são os ângulos do quadrilátero? 90 graus, o ângulo B. 90 graus, o ângulo C. 120 graus, o ângulo D. E 120 graus, o ângulo A. Classifique esses ângulos de acordo com a sua medida. Ó, ângulo reto, né? Os dois aqui são retos e estes dois são obtusos. Então, ok, gente? Eu acredito que não tenha dificuldade nenhuma nestes exercícios para vocês, né? São todos obtusos aí. Duas coisas que a gente precisa enxergar que estão perigosamente erradas e ninguém me falou. Vou recomeçar, hein? Ó. O ângulo B, ele mede 90 graus. O ângulo C mede 90 graus. O ângulo A, gente, tudo bem, mede 120, mas o ângulo BD tem um detalhe importante. Aqui tem 60 graus, só que aqui também tem 60 graus, ou seja, a gente tem 60, 60. Então, aqui só pode ser 60 graus. Fazendo uma correção importante aí. Então, aqui é 60 graus o ângulo D. Então, nós temos aqui ângulos retos, né? Obtuso e o ângulo agudo, tudo bem? Me perdoem pela falha, mas este foi o exercício 3. Exercício 4. Cada ângulo interno de um polígono regular mede 156 graus. Então, ó, o ângulo interno mede 156, ele pergunta na letra A, quanto mede cada ângulo externo deste polígono? A gente precisa descobrir o que falta para 180, ou seja, 180 menos 156, que dá 24 graus. Quantos lados tem esse polígono? Dado que a soma das medidas de todos os seus ângulos externos é de 360 graus. Como a gente faz para calcular isso? A gente precisa descobrir quantos lados tem. Se a soma de todos os ângulos externos é 360 graus, a gente faz o quê? Se ele é regular, a gente pega esses 24 graus e vai dividir 360 por 24. Por quê? Desta forma, a gente consegue descobrir a quantidade de lados deste polígono. 360 dividido por 24 é igual a 15. Isto significa que este polígono tem 15 lados. Tudo bem, gente? Para você que não entendeu, eu vou repetir. Cada ângulo externo desse polígono tem 24 graus. Nós sabemos que a soma de todos os ângulos externos de um polígono tem que ser 360 graus. Se cada ângulo externo vale 24 graus, como a gente faz para descobrir quantos são? 360 dividido por 24, tá bom? Item 5. Usando dois decágonos regulares idênticos e dois pentágonos regulares também idênticos,
Ele pergunta, ele está dizendo, Mila construiu a figura abaixo. Quais são as medidas dos ângulos alfa e beta? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente aí é de que ângulo que a gente vai precisar. O pentágono a gente sabe que são 108 graus. Na pesquisa de vocês, quem chegou tão longe deve ter percebido que cada ângulo interno do dodecágono ele tem 144 graus, certo? Vocês devem ter percebido que quanto maior o número de lados, maior será o ângulo interno destes polígonos, né? O pentágono não precisa dessa informação agora, mas ele tem 108 graus cada ângulo interno dele. Então, a gente pega o que? No vértice alfa, nós temos o que? 2 decágonos ao lado dele, certo? Então, nós temos 144 graus de um lado, 144 graus do outro. Ou seja, isso tudo aí tem que dar 360, não tem? Ou se a gente sabe que alfa mais 144 mais 144 tem que ser igual a 360 graus. Lembra? A soma dos ângulos ao redor de um vértice tem que ser igual a 360 graus. Bem? Então, ó, alfa mais 288 é igual a 360. Ou seja, alfa vai ser igual a 360 menos 288. Alfa vai ser igual a... Vou até fazer essa continha aqui com vocês. Ó, 360... Esquece isso. 360 menos 288. Faz tempo que a gente faz continha junto, né? Então, ó, pegou emprestado do vizinho, 10 menos 8 dá 2, 5 menos 8 não dá. Pegou emprestado do vizinho, 15 menos 8, 7, 2 menos 2, 0. Alfa é igual a 72 graus. Nós podemos fazer isso de duas formas diferentes. Como a gente disse, a soma de dois ângulos de um losango, a soma das medidas deles tem que ser igual a 180, né? Então, duas coisas diferentes. Ou a gente faz através dessa forma, né? Pegando aqui, ó, do jeito que a gente fez aqui, somando tudo, ou a gente pega 180 e subtrai este ângulo que a gente descobriu de 108. Então, eu vou fazer das duas formas para que você possa enxergar isso, porque eu acredito que você não tem entendido nada do que eu disse agora. Então, vamos começar de novo essa situação toda. Vamos fazer de duas formas diferentes. A primeira delas, usando esse mesmo raciocínio, o beta é o vértice, beta tem um ângulo do dodecágono e um ângulo do pentágono, ou seja, beta mais o ângulo do dodecágono, que é 144, mais o ângulo do pentágono, que é 108, isso tudo 360. Ou seja, beta mais 8 mais 4, 12, foi 1, 5. Beta mais 252 é igual a 360. Beta é igual a 360 menos 252. Beta, por que 350 menos 252? A gente precisa descobrir que número que foi somado a 252 para dar 360. Então, a gente subtrai. 350 menos 252 dá 108 graus. Tá, Leandro, qual seria a outra forma de fazer este exercício? A gente não disse que alfa mais beta é igual a 180? O alfa a gente já descobriu que é 72 mais beta. Então, a beta a gente já sabe que é 180 menos 72, que também dá 108. Como você vai escolher, tudo vai depender da forma como você entendeu isso. Se você ainda não entendeu nada, eu sugiro que você volte na sua pesquisa e refaça, refine a sua pesquisa, procure por ângulos também. Item 4. Sabendo que Clarice montou a figura abaixo com as peças do kit mosaico, calcule as medidas dos ângulos internos do trapézio vermelho. Vamos lá, polígonos regulares. Nós temos aqui o quê? Um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em um hexágono, os ângulos internos medem 120 graus. De um triângulo, 60 graus. Certo? E ele quer saber a medida dos ângulos internos do trapézio.
Então, nós temos aqui um ângulo interno. Ó, aqui tá fácil, hein? Ó. 60 graus aqui. Esse ângulo de 60 graus não é um ângulo externo do triângulo. 60 graus aqui, então esse aqui também mede 120. Então, nós temos os ângulos dos vértices superiores medindo 120 graus. E aqui nós temos os 120 graus do hexágono, ou seja, ó, os vértices superiores do trapézio, que são esses vértices aqui, ó. Os vértices superiores são esses aqui. Nós vimos que valem 120 graus, vértices superiores, tá? E os vértices inferiores vão medir quanto? Se aqui mede 120, aqui só pode ser 60 graus. Então, os ângulos internos do trapézio vermelho são 60 graus, 60 graus, 120 graus, 120 graus, não exatamente nesta ordem, mas são estes valores. Exercício interessante, hein? Ó, o polígono, esse aí tudo, é um dodecágono regular, ou seja, nós já sabemos que ele mede, que o ângulo interno dele mede 144 graus. E o polígono ABGH é um retângulo, ou seja, aqui nós temos 90 graus. Certo? O que mais? Calcule a medida do ângulo beta. Vamos prestar atenção numa coisa. O ângulo externo aqui mede 30 graus, certo? E nós já temos um ângulo de 90 aqui. Você concorda que esta medida é a mesma medida do beta? Então veja, 90 mais 30, 120. Para 120, para 180 falta quanto? O beta é igual a 60 graus. Para você que não enxergou nada, eu vou fazer de outra forma. Tem um ângulo externo aqui, certo? Então, este ângulo externo que está ali no G, ele também está aqui. Tá? Então, aqui também é 30 graus. E nós já tínhamos aqui, por conta do retângulo, um ângulo de 90. Ou seja, isto tudo nós sabemos que é 180. 90 mais 30, 120. Para 60 falta quanto? Beta igual a 60 graus. E é isso, pessoal. No glossário, anote na letra P a definição de polígono regular. Como você já fez isso na sua pesquisa, é só complementar a informação. Então este foi o vídeo. Bons estudos para vocês. Até a próxima!